Questão 14. Na questão 14, nós vamos falar então sobre a força elétrica, os cálculos de força elétrica. Então, nessa questão 14, ele diz duas partículas de carga elétrica, sendo Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 12 coulomb, e a outra carga, que a gente pode chamar de Q ou Q2, ele vale 6 vezes 10 a menos 12, ok? Estão separados no vácuo por uma distância de 0,3 metros. Vou notar que a distância já está em metros, então não preciso fazer nenhuma modificação. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a nona, ele pede a intensidade da força elétrica da interação entre elas em Newton é de. Então ele quer a intensidade da força elétrica de interação entre essas duas partículas, uma de 4 e uma de 6. Vai haver uma interação, essa interação a gente já viu, porque ser duas cargas positivas, essa interação vai ser de repulsão entre essas duas cargas, e ele quer o valor dessa interação. Vamos lá. Então, tirando os dados dessa questão, o Q1 vale 4 vezes 10 a menos 12, e o Q2 vale 6 vezes 10 a menos 12, ok? Ele diz que a distância vale 0,03 metros. Nesse caso aqui, eu deixei essa distância em notação científica. O que eu fiz? Eu andei com a vírgula, uma, duas casas, e em vez de 0,03, eu estou dizendo que a distância vai valer 3 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Por que é menos 2? Porque eu andei duas casas para o lado direito, o expoente anda para o esquerdo a partir do zero. Então vai para o menos 1, menos 2. Joia? Então, a minha distância, em vez de 0,03, eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 2. Se você quiser colocar 0,03, também está correto. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Se ele quer a intensidade da força, que é o F, eu vou calcular através da equação da força, que diz que a intensidade dessa força depende da constante eletrostática vezes a carga Q1 vezes a carga Q2, tudo isso dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. A constante a gente já sabe que ela sempre vai ter esse valor, de 9 vezes 10 a nona. A carga Q1, o exercício falou que é 4 vezes 10 a menos 2, e a carga Q2, ele falou que é 6 vezes 10 a menos 2. Como eu disse para vocês, a gente vai adotar a distância como 3 vezes 10 a menos 2. Só que essa distância está elevado ao quadrado. Joia? Até aí tranquilo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos esquecer na parte de cima as notações científicas e vamos multiplicar os números da frente. 9 vezes 4 vezes 6 dá 216. Vou repetir a base, que nos 3 é 10, e vou somar os expoentes. Somar esses 3 expoentes. Só que quando eu fazer mais vezes menos, vai ser menos. Então eu posso fazer direto. 9 menos 12. Se você tem R$9 e deve 12, se você pagar, ainda vai ficar devendo 3. Então, menos 3 menos 12, se você deve R$3 na loja e 12 na outra, você soma os valores e vai saber quantos que deve. Deve R$15. Então, 9 menos 12 é menos 3, e menos 3 menos 12 é menos 15. E aqui embaixo, como nós vamos resolver? Eu vou levar o 3 ao quadrado. Quando eu levo 3 ao quadrado, significa que eu estou multiplicando ele vezes ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9. Vou repetir a base, que é 10. Vou pegar esse expoente de dentro e vou multiplicar pelo expoente de fora. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Agora eu tenho a divisão com notação científica. O que eu faço? Novamente, eu deixo a parte que tem a notação. Vou dividir o número da frente. 216 dividido por 9 dá 24. Repito a base, que é 10, e vou pegar o expoente de cima. Na divisão eu pego o expoente de cima menos o expoente de baixo. Quem é o expoente de baixo? É menos 4. Ok? Então vai ficar menos 15. Menos vezes menos dá
mais menos 15 mais 4. Se eu devo 15 e tenho 4 para pagar, ainda vou ficar devendo 11. Vou fazer 15 menos 4, 15 menos 4 dá 11. E aí vai ficar o sinal do maior, que é o 15. Então vai ficar menos 11. Como essa resposta não tem na nossa folhinha, o que nós vamos fazer? Lembra lá que eu falava para vocês que nas aulas que nós tivemos presenciais, toda vez que o número não estiver entre 1 e 10, nós vamos ter que fazer uma conversão para que esse número fique entre 10. Aqui eu tenho 24. Para que esse número fique entre 1 e 10, a vírgula está aqui no final. Eu vou ter que deslocar uma casa. Uma casa para esquerda. Se eu desloco a vírgula na casa para a esquerda, eu vou ter que deslocar o meu expoente também em uma casa, só que para direita. Então, nesse caso, ele vai do menos 11 para o menos 10. Então, minha força vai ser de 2,4 vezes 10 a menos 10 newton. Voltando lá, vamos ver qual é a resposta, a letra A. Então, nós temos como resposta correta a letra A.